E aí, galera, professor Valmir Soares Júnior aqui. A gente está atualizando a nossa lista de aulas de administração pública. Chegamos na, acho que é a quarta aula agora, e a gente vai dar sequência ao que a gente está tratando. Lembrando sempre de, se você está vendo esse vídeo agora, está conhecendo essa sequência de vídeos, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, diz o que é que você está achando. Esses vídeos são vídeos de atualizações de uma série de vídeos mais antiga que eu tinha aqui no canal que tratava de conhecimentos básicos para concurso público. Então hoje a gente vai atualizar mais uma aula de administração pública, atualizando algumas questões. Alguns conteúdos se atualizaram e outros não, mas aqui a gente vai atualizar as questões e tornar o vídeo um pouco mais recente, com a melhor qualidade de som, porque se você procurar os vídeos iniciais tem que 7 anos, eu acho. Eu tinha um aparato de gravação bem inferior ao que eu tenho hoje, então hoje eu consigo entregar uma aula com muito mais qualidade para vocês. Um vídeo mais bem iluminado, um som mais tratado e tudo mais. Lembrando que tudo isso é feito porque vocês acabam sempre doando aqui alguma coisa para o canal. Informações de como vocês podem doar para o canal se manter no ar estão na descrição do vídeo. E esses vídeos, né, eles são uma parte daquilo que é ofertado no curso preparatório para concursos públicos, básico para concurso, administração pública. Um curso oferecido por mim, pela Procontábil Cursos, link na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos mudar aqui o nosso layout para a gente começar a tratar da nossa matéria administração pública. E o tema da nossa aula de hoje é o ciclo PDCA, né, e o BPM. Já de cara, esse monte de sigla, professor, que diabo é esse monte de sigla? Não conheço esse monte de sigla. O ciclo PDCA ele é mais famosinho, né? É o Plan, Do, Check, Action, né? Derivado do inglês. É mais um dos conceitos de administração pública que são derivados do conhecimento em administração geral e do conhecimento em administração geral, especialmente norte-americano. É assim também com BSC, com Balance Scorecard, e aqui também no caso com o BPM. BPM aqui é a sigla de Business Process Management, ou gerenciamento de processos, ciclo de gerenciamento de processos, que é uma vertente atualizada daquilo que se entende que não coube no PDCA, ou não estaria corretamente aglutinado ou agrupado no PDCA. De maneira objetiva, não existem tantas diferenças assim do que é tratado no PDCA e no BPM. Mas, conceitualmente, a gente entende que o ciclo ele é maior do que o PDCA. O ciclo ele comporta mais do que 4 etapas. Por isso que o BPM ele é uma visão mais vanguardista desse ciclo de gerenciamento de processos, dessas etapas no planejamento da administração, que continua sendo em ciclo, como era no PDCA, mas agora com mais bem dividido, digamos assim, ou pelo menos mais bem capitulada as divisões. Então, vamos começar primeiro tratando aqui do Business Process Management, ou gerenciamento de processos de negócio. Nós temos assim, ó, é uma forma de articular e aplicar de forma integrada, destaque na palavra integrada, abordagens, metodologias, estruturas de trabalho práticas, práticas, técnicas e ferramentas para processo que muitas vezes são aplicadas de maneira isolada. Não poucas vezes, as etapas que são desenvolvidas no Business Process Management, que a partir de agora eu vou passar a chamar só de BPM para simplificar, há muitas entidades e muitas instituições até realizam algumas dessas etapas, mas de maneira isolada, sem perceber que existe uma cadeia de ações e uma cadeia de processos que devem ser seguidas. Então, o que se espera transmitir no estudo do BPM é que pode haver essa atuação em um ciclo que vai, por vezes, beneficiar a entidade. Nós temos aqui como destaque importante que o BPM é uma visão completa sobre organizar, estruturar e conduzir o negócio. Havia um pouquinho de crítica, não muito, ao ciclo PDCA, de que ele não seria tão completo assim, de que ele não havia sido modelado para a administração pública moderna e todas as etapas que nós temos hoje em dia, a nossa oferta de ferramentas e nossa oferta de disponibilidade de conteúdos que hoje existe. O BPM também reconhece o papel-chave das pessoas
das pessoas com habilidades e motivação, bem como o uso correto de tecnologias para entregar melhores produtos e serviços para os clientes. O Business Process Management, ou BPM, por exemplo, ele tem esse diferencial em relação ao ciclo PDCA, porque no ciclo PDCA, no Plan, Do, Check, Action, no ciclo PDCA nós temos uma preocupação maior com o processo, com pouca valorização das pessoas que o conduzem. No BPM, nós já temos um enfoque maior nas pessoas. As discussões, elas são mais colegiadas. Elas ocorrem mais no âmbito de grupos de servidores, grupos de pessoas que tendem a apresentar soluções para problemas em cada uma das etapas do desenvolvimento dos projetos. No ciclo PDCA, talvez por ser mais antigo e por ter sido elaborado em outro momento histórico, a preocupação lá era mais com o próprio processo em si. Meio a gente pode fazer uma analogia de que o ciclo PDCA ele é uma ferramenta mais da burocracia do Estado. E o Business Process Management ele é mais de uma administração pública gerencial. Então, fazendo, não de maneira absoluta, mas fazendo uma analogia que muito lógica, diga-se de passagem, no ciclo PDCA nós temos uma aderência maior à burocracia e no BPM nós temos uma aderência maior ao modelo de administração gerencial. Sobre o patrimonialismo, não havia nenhum modelo de tratamento como uma ferramenta como essa. E o modelo societal, como ela bebe muito da fonte do modelo gerencial, o Business Process Management ainda é uma ferramenta muito útil nos modelos de administração societal, mesmo eles ainda estando em fase embrionária, como a gente já viu em aulas anteriores. Nós temos aqui um outro ponto importante a tratar, que é, do ponto de vista da gestão pública, é conveniente considerarmos processos como um conjunto de decisões que transformam insumos em valores gerados ao cliente cidadão. Então aqui, destacando, a gente está tratando de uma ferramenta que ela se desenvolveu e ela foi pensada para administração geral, ou para administração privada, digamos assim. Mas a gente deve também pensar que a aplicação dela na administração pública, ela não pode ser tão diretamente e sem adaptações. Nesse caso, a gente tem que ter a preocupação de que a transformação dos insumos vai gerar valor para os clientes cidadãos e não necessariamente tende a gerar lucro, já que boa parte do setor público atua como gerador de benefícios para a população e não para geração de lucro. Nós temos aqui um quadro resumo daquilo que se convencionou chamar de ciclo PDCA. O Plan, Do, Check, Action, né? Ele é um ciclo, nesse sentido aqui, né? No sentido horário. Ele gira, 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 gira. Esse ciclo PDCA. Na fase do plan, do planejamento, né? Planejar, nós temos identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo e um plano de ação sendo desenvolvido. No do, que é o fazer ou executar, nós temos a execução propriamente dita. No check, ou verificar, temos as verificações sobre tudo aquilo que foi executado. Inclusive, se o executado está de acordo com o planejado. E no final, nós temos no action, no agir, as ações e as padronizações de tudo aquilo que foi realizado antes. Para o quê? Para começar um novo planejamento. Eventualmente corrigindo problemas que foram identificados. Mas aqui você pode perceber que algumas coisas elas estão simplificadas dentro do planejamento e algumas coisas não são tão cíclicas assim. Por exemplo, a verificação que aqui acontece depois de execução, ela poderia acontecer de maneira concomitante. E a própria verificação poderia acontecer de maneira concomitante com a padronização dos processos. O próprio planejamento, ele é anterior, mas ele pode também acontecer uma remodelagem do planejamento durante a fase de execução, fazendo com que eu tenha uma verificação não apenas posteriori, mas também concomitante. Então, são várias coisas que se percebeu com a evolução. Aqui é muito linha de montagem, aqui é muita burocracia, como eu falei. Mas já no Business Process Management, nós temos, e aqui vou precisar, porque né, vocês perceberam que é o mesmo slide. Então, quem quiser fazer um print, a hora é agora. Deixa eu limpar aqui esse slide para que a gente possa se dedicar
agora o nosso Business Process Management. Que a gente vai verificar aqui etapa a etapa. Passando aqui a borrachinha, pronto, foi tudo? Foi. Vamos lá. Nós temos no nosso Business Process Management, ou BPM, nós temos as fases de planejamento, análise, desenho e modelagem. Nós estamos começando aqui, tá? Ó. Planejamento. Aí é um ciclo, perceba, né? Ó, tem esse ciclo aqui. Planejamento, análise, desenho e modelagem, implementação, monitoramento e controle e refinamento. Já temos 6 etapas. O que eram 4 etapas, temos 6. Vocês podem perceber que algumas etapas já existiam, só que elas estavam dentro de outras, como o próprio desenho, modelagem e análise estavam dentro de planejamento, do plan. Então, vamos ver aqui, ó. O que é que hoje é tratado como planejamento? Como planejamento. Espera aí que só eu preciso... Aqui, pronto. O que é que eu tenho na fase de planejamento? Eu tenho o que queremos alcançar, quanto podemos avançar em maturidade. Na fase de planejamento, muito mais do que o simples desenvolvimento de atividades e tarefas, nós temos agora um momento em que a administração... Oxi, pingou um pop-up aqui. Que a administração ela se debruça sobre questões reais da entidade. E que um grupo de servidores, um grupo de funcionários, eles são chamados a discutir sobre, para além de planejar, saber aonde se quer chegar. Não apenas recebendo da alta administração alguma orientação, mas sim discutindo de maneira conjunta, elaborando esse objetivo maior da entidade. O que queremos alcançar e quanto podemos avançar em maturidade. Na fase de análise, posterior ao planejamento, a gente vai ter que entender como é que está o nosso contexto, tanto internamente quanto externamente. E aí existem outras ferramentas que perpassam aqui essa análise. Nós temos, por exemplo, a matriz 5W2H, matriz SWOT também, para avaliar forças e fraquezas internas e externas. Então, são ferramentas que podem ser executadas juntamente com... Se você não lembra do que é a matriz 5W2H, como é muito extenso, eu recomendo que você... pesquisa um pouquinho, tá? 5W2H é um tema que tende a ser cobrado sempre em administração. Mas aqui, ó, no ciclo, no BPM, nós temos que analisar contexto, temos que verificar quais são nossas melhores práticas para que elas sejam disseminadas e que se tornem uma cultura da entidade. Temos que ver quais são nossos problemas e o que pode dar errado. Então, análise de contexto, interno e externo, nossas forças, fraquezas e entender o que pode dar errado, para já prevenir e coibir essas possíveis falhas. Já na fase de desenho e modelagem, que é a terceira aqui, nós temos a preocupação de que nossa representação reflete a realidade e as regras estão bem definidas. Isso de desenho e modelagem ainda é uma fase final de planejamento, só que ela exige muita maturidade. Ela exige maturidade suficiente para se entender que eu tenho que fazer um plano, mas é preciso estabelecer como esse plano vai ser implementado. Quais serão as etapas de cumprimento desse plano? Porque o plano ele tem que ser o mais detalhado possível para que não haja problemas na execução. Porque muitas vezes quem pensou no plano não vai estar lá na execução. E quem está na execução tem que entender exatamente o que se quis quando foi planejado. Então, desenho e modelagem talvez sejam das fases incluídas mais sensíveis do BPM em relação ao ciclo PDCA. Porque o plano ainda existe, mas agora eu tenho uma preocupação em deixar de maneira clara para quem vai executar como é que a execução vai acontecer. Porque logo depois eu venho com a implementação, né? Ou a execução, como foi em outro momento. A verificação, nossa equipe está pronta para executar? Tudo foi ajustado? Que é justamente as preocupações que se deve ter ao invés de simplesmente encaminhar um plano para execução. É ter a preocupação se está tudo de acordo e nos conformes para que o planejado seja corretamente executado. Beleza? Seguindo, nós temos o monitoramento e o controle, aqui quase chegando no final do Business Process Management. Nessa fase, eu já faço a verificação de como estão os resultados e se estamos agindo para corrigir os problemas, fazendo com que o controle seja concomitante, como eu havia falado, e não apenas posteriori. Eu não deixo a coisa acontecer
e independente dela dar certo ou errado, eu vou lá e vou fazer o ajuste. Não se trata disso. Eu vou, à medida que vou executando, eu vou monitorando e controlando. À medida que o plano é implementado, ele é monitorado e controlado para verificar se está tudo saindo de acordo com os conformes, se o que foi desenhado e modelado, se está sendo feito, e se os problemas identificados agora, se eles já estão sendo corrigidos. Então, há um controle durante a execução, não apenas depois. E por fim, temos a fase de refinamento. E aí, o nome é muito generoso. O refinamento ele vai tratar primeiro de verificar se o objetivo foi alcançado, né? Conseguimos atingir o planejado? E a outra coisa que se preocupa analisar no refinamento é se alguma mudança deve ser implementada. Essa verificação, aí sim, a posteriori, visa melhorar o processo para que alguma correção seja feita antes que um novo ciclo se inicie. Antes que um novo ciclo se inicie nesse ponto aqui. Belezinha? Então, vamos fazer o seguinte, falado tudo que a gente falou sobre, mais sobre Business Process Management, né, do que sobre ciclo PDCA propriamente dito. Vamos aqui a algumas questões. Primeiro, ó, analise as afirmativas abaixo com relação ao assunto BPM. Então vamos lá. Item 1. Gerenciamento de processo de negócio é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. 2. A tecnologia desempenha papel essencial e de liderança na implementação do BPM. A tecnologia desempenha papel essencial. E aqui o detalhe mais específico do item 1 qual foi? Gerenciamento de processos de negócio, BPM é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com respectiva necessidade de cliente por meio do foco em processo ponta a ponta. Tá. E o item 3 fala assim, BPM envolve definição deliberada, colaborativa e suportada por tecnologia, melhoria, inovação e gerenciamento de processos de negócio, ponta a ponta, para criar valor e habilitar a organização a alcançar os seus objetivos com maior agilidade. Aqui também apareceu a história do ponta a ponta, né? Colaborativa, tal, beleza. Gerenciamento de processo de negócio, ponta a ponta. Tá, vamos lá. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Que indica todas... Ah, tá. Letra A, é correto apenas a afirmativa 2. Letra B, é correta apenas a 3. Letra C, é correto 1 e 2. Letra D, é correto 1 e 3. Letra C, são corretas apenas 2 e 3. Então, assim, eu quero, antes de qualquer coisa, as minhas aulas são geralmente para alguém que vai fazer algum exame. Ou exame de suficiência, né, para tirar o registro como contador, ou para concurso. Então, assim, com base no que a gente leu, e aqui eu estou fazendo o seguinte, fazendo uma análise caso você fosse chutar, tá bom? Caso você nunca tivesse visto essa aula e fosse chutar. O fato do item 1 ter a expressão ponta a ponta e o item 3 ter a expressão ponta a ponta, isso para mim deixa muito claro que os dois podem estar certos ou os dois podem estar errados. Mas os dois devem estar falando da mesma coisa. Deve ter sido retirado de um material, de algum livro, falando da mesma coisa. Pode ser o BPM, mas pode não ser. Então, assim, e como não tem a opção na letra A, B, C, D e E de que todas estão corretas, assim, ou só a 2 está certa, ou 1 e 3 estão certas. O que apenas o 2 é certo é letra A. A letra B diz que é só o 3, a gente está levando em consideração que não deve ser o caso, porque 1 e 3 o enunciado está muito parecido. Então, não deve ser 1 e 2, não deve ser 2 e 3. Então, ou o 2 está certo, 1 e 3 está errado, ou o contrário. Ficamos entre letra A e letra D. Então, isso daqui é técnica avançada de chute, tá? Professor, e chute é técnica? É claro que é. Você pode chutar entre 5 ou pode chutar só entre 2 agora. Você aumentou a sua chance de acerto de 20% para 50%. Mas vamos lá. Vamos para mais fácil. Vamos ler a 2. A tecnologia desempenha papel essencial
e de liderança na implementação do BPM. No que a gente estudou agora, a tecnologia apareceu de maneira essencial e de liderança? Foi? Eu acho que não. Eu vi muito foco em quê? Nas pessoas, na discussão, na deliberação, na colegialidade, nos grupos, nas pessoas. Então a tecnologia desempenhar papel essencial já era difícil. E de liderança? A tecnologia vai ser a liderança? Não, né, galera? Então 2 está errado. Então é para ser 1 e 3 no nosso chute. Mas vamos ler porque a gente não está chutando, né? Se fosse para chutar, chutaria a letra D agora. Se fosse para chutar, chutaria a letra D. Mas vamos ver o item 1. BPM é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativa e necessidades de clientes, por meio do foco no processo ponta a ponta. Pessoal, isso aqui está perfeito. Perfeito. Estratégias, planejamento. Vamos lá, lembra das fases? Planejamento, desenho e modelagem, mas tem uma coisa antes. Hein? Não? Nem? Lembra? Ó. Planejamento, análise, desenho e modelagem, implementação, monitoramento e controle, refinamento e volta para o planejamento. Então, pessoal, é claro que a gente está falando em integrar estratégias e objetivos. O 1 tá certo. Mas vamos ver o 3. O BPM envolve definição deliberada, colaborativa e suportada por tecnologia. Suportada por tecnologia, diferente de ser essencial a tecnologia. Melhoria, inovação e gerenciamento de processos de negócio ponta a ponta, para criar valor e habilitar a organização para alcançar os objetivos com maior agilidade. Lindo, tá lindo isso aqui. Perfeito também. E a gente ia acertar na base do chute, né? Que bom saber que ainda dá para chutar com qualidade. Com relação ao ciclo PDCA de Schwitt-Hadaming, meu alemão tá assim, Schwitt-Hadaming. Pode-se afirmar. Vamos lá. Letra A. Estamos falando do PDCA, tá? Agora. É uma abordagem de gestão da qualidade que significa planejar, fazer, verificar e agir. Acabou. É isso mesmo. É isso mesmo. Acabou. Mas vamos ler as outras. É uma abordagem de gestão da qualidade que significa produzir, detectar, conferir e aguardar. Não, não é o caso. É porque aqui ele tentou botar, né, ó, PDCA, pra galera confundir. É que aqui é em inglês, né? Plan, do, check, action. Planejar, fazer, verificar e agir, como a gente já viu. Letra C. Tem um foco diferente da abordagem da melhoria contínua da gestão da qualidade. Não, o ciclo PDCA também se preocupa com a melhoria contínua da gestão da qualidade. Então não é o caso. Letra D. Está voltado para decisões feitas pela alta administração. Não. O ciclo PDCA se preocupa com etapas em todo o processo administrativo. Por isso que não é só planejamento. É planejamento, fazer, né, a realização dos atos, a verificação e a correção. Ou o agir, né, a ação. Então não é só voltado para decisões da alta administração. É uma abordagem para a correção de defeitos. Não, assim, até existe um momento em que a gente vai procurar verificar quais foram os problemas e corrigir. Mas a abordagem não está voltada para isso. A abordagem está voltada para um ciclo de etapas que se completam e gerenciam melhor as tarefas. Que é planejar, fazer, controlar e avaliar. É tudo isso. Então, você até pode realizar a correção, mas esse não é o foco. Ela não é voltada para isso, tá? Então, realmente, a letra A é o nosso gabaritinho firme e forte aqui. Um dos objetivos do BPM é otimizar o resultado de uma empresa, melhorando os processos de negócio. Ora, Business Process Management, gerenciamento de processos de negócio. Então, é claro que isso está certo. É claro que está certo. O próprio nome já ajuda, né? Gerenciamento de processo de negócio. Beleza? Chegamos então ao final dessa aula. Lembra vocês que essa já é a quarta aula.
Vamos seguir publicando, eu acho que a gente vai até a aula 15, uma coisa assim. E se você gostou dessa aula, desse material, aqui embaixo, ó, no QR Code, você pode conhecer mais sobre o curso completo, que já está todo disponível, e já se matricular. Ou, se você estiver vendo no notebook ou no celular, o link está na descrição do vídeo. Se você estiver vendo na televisão, é só apontar a câmera do seu celular para cá, beleza? Então, beijo do prof, vejo você na próxima aula e até mais.